A autonomia de sono é muito mais do que o bebê dormir sozinho. É sobre segurança, confiança e uma saúde de sono que vai acompanhar o seu filho pela vida inteira. Antes de pensar em técnicas, tem um caminho que precisa ser respeitado e eu vou te mostrar aqui neste vídeo. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. E antes de qualquer coisa, vamos fortalecer a nossa relação? Então, dá o seu like e se inscreve no meu canal. Se no final você não gostar e achar que não era para você esse vídeo, tudo bem, dá o dislike e se desinscreve. Muita gente acha que o bebê ter autonomia de sono é ser colocado no berço até ele se acostumar com o choro e conseguir aí, então, depois de muito choro, dormir sozinho. Se você está fazendo autonomia de sono assim, você está fazendo errado. Então, antes de qualquer coisa, comente aqui para mim. Como que anda a autonomia de sono do seu bebê? Você já fez alguma técnica de sono? Já viu alguma técnica aí nesses vídeos curtos e já colocou em prática? Como que foi? Resolveu ou não? Primeiramente, eu vou falar para vocês o que é autonomia de sono. A autonomia de sono é sim ter o seu bebê dormindo a noite toda, saber se ninar sozinho, ser colocado no berço sonolento ou totalmente acordado e pegar no sono sozinho, sem associações externas, ou seja, sem precisar do seu peito, sem precisar de colo até dormir, sem precisar de embalo até dormir, mas principalmente com segurança emocional. É aquele bebê que a gente tem certeza que ele está feliz, que ele está confortável, que ele está emocionalmente bem para aquele momento e que ele sabe sim se ninar sozinho e que ele não está angustiado, não está aflito. Ter autonomia de sono para o bebê fortalece a autoestima, a segurança, a confiança em si mesmo e a confiança em você, pai e mãe, que aplica essa técnica de autonomia de sono nele. É uma criança, é um adulto que vai ter independência emocional, vai saber se autorregular emocionalmente com mais facilidade. Tudo isso, gente, começa nesse hábito tão básico que a gente precisa criar no nosso bebê desde que a gente pega ele da maternidade, que é o hábito do sono. É um hábito importantíssimo, é um dos pilares básicos para a saúde no geral da criança e que vai acompanhar em toda a primeira infância, segunda infância, adolescência, fase adulta. É a autonomia de sono, que vai deixar aquela criança, que vai deixar aquele adulto independente, com autorregulação emocional e com autoestima. Uma criança que não sabe pegar no sono sozinho é uma criança que acorda na madrugada angustiado, aflito, porque não sabe muitas vezes onde a mãe tá, ou sabe onde a mãe tá, mas não consegue se ver ali sozinho no seu próprio canto e voltar a dormir sozinho. Às vezes a gente acha bonitinho uma criança mais velha ir na cama da mãe, deixar a mãe dormir toda torta, por causa daquele aconchego, mas pensa bem, muitas vezes é a gente, é o nosso psicológico que tá querendo aquele aconchego, que tá querendo aquela segurança emocional, mas isso é pauta para um outro vídeo. Antes de pensar em, ai que fofinho, ele acorda de madrugada, ele vem pra minha cama, ele me quer. Imagina a angústia que aquela criança acorda na madrugada quando ele se vê sozinho na cama dele e não sabe voltar a dormir sozinho, senão pegando as coisinhas dele, indo para sua cama, indo para o seu quarto. Vocês acham que isso é bom para ele? Vocês consideram que é ok? Pensa você. Acordar na madrugada, se ver sozinho na sua própria cama e achar que precisa de algum outro estímulo externo, de algum outro conforto, que não a sua própria presença e a sua própria cama para você voltar a dormir. Eu não acho normal. Isso não é autonomia de sono. Isso gera adolescentes, gera crianças, adultos inseguros. Porque em algum momento, esse adulto, esse adolescente vai ter que fazer essa transição. Muitos fazem de uma forma bacana, de uma forma ali que consegue sim fazer essa transição, mas outros fazem de uma forma abrupta, que não tem mesmo que fazer, que realmente tá na hora, é a hora de você ir para sua cama, e aí a mãe já tá exausta com o adolescente que tá dormindo na cama,
Eu conheço gente que dormiu até 12 anos com a mãe. Então, muitas pessoas... Eu não quero ser mal interpretada. Há estudos que dizem que dormir com os pais gera mais conforto, gera mais aproximação, vínculo, afeto. Tudo bem, eu concordo também. Mas quando você tira essa criança da sua cama porque você está exausta, quando essa criança sente a sua energia de repulsa, o seu cansaço, o seu olhar de ai, minhas costas, aquela criança sente que a presença dela para você não fez bem, mas é uma coisa que ela precisa tanto para dormir, mas uma coisa que te gera dor. Como que pode? Como que ela consegue conviver com isso? E isso psicologicamente, emocionalmente para o seu filho não faz bem. Então pensa bem, se essa cama compartilhada, se tá tudo bem ele acordar com 5, 6, 7 anos e vir para minha cama na madrugada e eu acordar toda dura, toda travada, mas tá tudo bem mesmo? Ou você veio pra minha cama, nossa, aquela criança sente a rejeição. E isso se reverbera nos próximos anos, como falta de autoestima, como insegurança, entende? Então, pensa bem, se essa cama compartilhada, se tá tudo bem, essa criança com 8 anos vir pra minha cama, tá tudo bem mesmo? Ou se... vai chegar um momento que você vai espanar e vai falar, vai pra sua cama, é a hora e acabou. Muitas vezes a gente acha que tá fazendo bem, mas a gente não tá. A autonomia de sono é autoestima para criança. É muito importante. Antes da autonomia de sono, eu já fiz vídeos aqui e você precisa se atentar a pilares básicos e fundamentais para que tudo isso não desmorone. Então, como eu disse, não adianta vir direto para esse vídeo, querer fazer autonomia de sono, técnicas, se você não tem os pilares básicos para o seu bebê dormir e entender que é a hora de dormir, que são eles. Todos eu vou linkar aqui na descrição. Higiene do sono, ambiente do sono, eu fiz um vídeo muito completo, rotina do bebê e rituais de sono. Esses são 4 pilares básicos e fundamentais que você precisa se atentar antes de fazer técnicas de autonomia de sono. Vou dar uma pincelada aqui muito rápida sobre as técnicas de autonomia de sono. São técnicas que envolvem choro, ou seja, o bebê é deixado chorando até aprender a dormir sozinho. Não recomendo essas técnicas, eu particularmente não trabalho com essas técnicas, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Tem a técnica da extinção total, que chama o método Ferber, que é simplesmente, deu a hora de dormir, faz o ritual do sono, coloca o bebê no quarto dele, escurinho, com ruído branco, como você quiser, e sai do quarto, fecha a porta. Não volte mais lá, nem que o bebê chore por 1 hora sem parar. Deixa aquele bebê ali, para ele entender que durante a noite não tem acolhimento, não tem contato. E só mesmo quando o dia iniciar, quando acontecer o primeiro despertar, depois que acabar essa madrugada, é que então o dia começa e o contato retorna. Esse método de extinção total é o método assim mais bizarro, é o método mais agressivo ao meu ver. Depois tem o método da extinção gradual, que é o método ferberizado que falam. É um dos mais comuns que nós vemos por aí. Você basicamente faz todo o ritual do sono, coloca o bebê ali, tenta colocar o bebê sonolento no berço, e se aquele bebê chora, você sai do quarto, mesmo com ele chorando, espera aí, por exemplo, 1 minuto, e depois de 1 minuto você vai e consola ele. Não é para pegar no colo, é para tentar consolar só mesmo com um toque. Se não der para consolar só mesmo com toque, pode pegar no colo até esse bebê parar de chorar. Não é para amamentar, só mesmo para ele parar de chorar. Quando ele para de chorar, coloca de novo no berço, sai do quarto e dobra 1 minuto se ele começar a chorar. Então, é 2 minutos. Só depois de 2 minutos, volta no quarto. Se ele parar de chorar no meio desses 2 minutos, é bom que a pessoa não volta mais do quarto e vai dormir. Só que o bebê
fica lá muitas vezes e aí vai dobrando, 2, depois 4 minutos, de repente 8 minutos, e aí vai dobrando, e conforme vai passando as noites, você começa também com mais minutos. Na primeira noite você pode começar com 1 minuto, na segunda noite você já começa com 5 minutos de espera. E também tem o método da cadeirinha, que é um método que você, na primeira noite, coloca o seu bebê no berço e coloca uma cadeira do lado dele, no berço, e senta. Ele vai chorar e você não vai pegar ele no colo. Você com a sua mão vai conter o bebê, vai deixar ele deitadinho lá, vai dar tapinha no bumbum para ele se acalmar e com a sua voz. E aí, noite após noite, na realidade, a cada 2 a 3 noites, você vai afastando um pouco mais a cadeira e vai aí desacostumando a sua presença na noite do bebê. Então, você coloca ali a cadeira primeiro do ladinho do berço, depois coloca no meio do quarto, depois coloca a cadeira na porta, depois, finalmente, sai do quarto. E aí, mesmo que o bebê chore, quando você tá ali do lado, você consegue conter com a mão e acalmar com a mão. Quando você tá um pouquinho mais longe, muitas vezes você não consegue mais tocar. E nesse método da cadeirinha é pra você continuar sentado. É só pra ele saber que você tá ali com a sua voz, com a sua presença, mas que você não vai pegar ele no colo. E tem o método pick-up pull down, que não é muito esses métodos agressivos de extinção, mas eu também coloquei aqui porque é um método que gera muito cansaço nos pais, é difícil de manter, porque o bebê não costuma acostumar muito com isso, e com crianças maiores realmente não se mostra muito eficiente. Quando o bebê chora, você sai do quarto, imediatamente, se ele chora, você volta, pega ele no colo, acalenta, fala, tá tudo bem, meu amor, e devolve ele no berço. Se no momento que você devolveu ele no berço, ele já começou a chorar, ele tem que ver que você vai sair do quarto, mesmo que ele estiver chorando. Você sai do quarto, fecha a porta, aí você volta e pega ele no colo de novo, entendeu? Ele tem que ver que você deixou ele no berço e que você vai sair do quarto, mesmo que ele já esteja chorando. E aí, se ele não parar de chorar, não precisa nem esperar nada, volta, pega ele no colo, tá tudo bem, meu amor. Por que que não dá muito certo com crianças maiores? Por quê? Crianças maiores são mais pesadas, os pais ficam extremamente exaustos e cansados, crianças maiores são resistentes e geralmente têm associações mais fortes. Então, é difícil criança maior acostumar que ele realmente não vai ter o peito, que ele não vai ter o embalo, que ele não vai ter no colo, ainda mais sendo pego toda hora. E esse vai e vem, muitas vezes o movimento acaba por despertar e estressar mais o bebê. Mas desses todos que eu falei, é o menos pior. Porque eu não gosto desses métodos? Porque eles não validam a emoção do seu bebê. O bebê, ele não aprende a dormir sozinho porque ele está tranquilo, ele está calmo, ele está relaxado. Ele aprende a dormir sozinho porque ele simplesmente aceita a ideia de que ninguém vem para ele, de que ninguém tá ali para ele e que ninguém tá nem aí pro choro dele. O choro do bebê é a única comunicação que ele tem. Ele não consegue falar, ele não consegue levantar, ele não consegue sair do próprio berço, ele não consegue se coçar. Então, todo o desconforto que aquele bebê tiver, desde um xixi, um cocô, uma coceira, uma irritação, um olho ardendo, até querer mudar de lado, é o choro. E se a mãe, o pai não acolhe esse choro, esse bebê não tem as suas emoções validadas. E isso a longo prazo é muito prejudicial. Por quê? Porque gera um adulto, uma criança, um adolescente inseguro, ou com apego ansioso, ou que não confia nos seus próprios pais, que não confia em ninguém, e com baixa regulação emocional. Não sabe se regular, não sabe se regular, porque não aprendeu a se regular. Muitas vezes engole as emoções, ou muitas vezes vai ser realmente totalmente enfurecido quando essa criança tiver mais do que o choro, quando ele tiver realmente os movimentos e que ele estiver passando por aquela fase de afirmação, que ele vê que o corpo dele é ágil, que o corpo dele faz coisas maravilhosas que ele pode fazer e que antes, quando ninguém ouvia, quando ninguém vinha para ele e ele chorava, ele não conseguia fazer. Então, eu não gosto dessas técnicas porque não validam as emoções, não ensinam o bebê a se regular emocionalmente, abandonam o bebê no berço, e isso futuramente tem condições gravíssimas para o futuro psicológico mesmo desse adolescente, dessa criança, desse adulto. Eu entendo que tem pais que estão tão exaustos,
que no momento de desespero acabam partindo para essas técnicas, mas existe uma coisa muito mais respeitosa que eu ensino aqui, é a mensagem que eu quero trazer para vocês e que é possível sim você trazer autonomia de sono para o seu bebê com respeito, com regulação emocional, com vínculo e com afeto. A primeira, mais gentil, mais suave, que eu já até fiz um vídeo sobre isso, eu também vou deixar aqui linkado na descrição, é o que eu chamo de hierarquia da calma. A hierarquia da calma, primeiro, quando o bebê chora, é você tentar acalmá-lo com voz, depois tentar acalmá-lo com o seu toque. Só então, se ele não se acalmar, você pega ele no colo. E se não tiver jeito mesmo, então você alimente, você amamente, você dê a mamadeira. E coloca ele no berço ainda sonolento, para que ele consiga aí entrar em mais um bloco de sono. Essa é uma dissociação muito gentil, é um método muito gradual. Não falo aqui sobre semanas, como esses métodos que eu falei anteriormente, Ferber, extinção gradual, todos esses métodos da cadeirinha, eles costumam dizer que é coisa de 1 a 2 semanas e o seu bebê dormindo a noite inteira. Esse eu não gosto de falar isso, eu não falo, porque cada bebê tem o seu ritmo, cada bebê vai ter o seu momento certo, tudo vai depender da família, da rotina, do ritual, do ambiente, da confiança do bebê em si, da confiança do bebê na mãe, no pai, da confiança dos pais nesse processo. Então, cada bebê vai ter seu ritmo. Eu não gosto de falar aqui que o seu bebê vai dormir a noite inteira em 2 semanas, mas sim que ele vai dormir a noite inteira no tempo dele, que é o tempo que ele vai achar necessário para que aconteça isso. Então, esse método visa o acolhimento gradual do desconforto daquele bebê, de formas que a gente prefere que ele se sinta acolhido e volte a dormir. Por exemplo, seria muito bom que ao começar a chorar, somente com a sua voz, tipo, tá tudo bem, meu amor, tá na hora de dormir, ele já consiga parar de chorar, se acalmar, se localizar e ficar calminho para dormir. Mas se isso não acontecer, então eu só toque. Muitas vezes é uma mãozinha assim no bumbum, nas costas, ou só uma mão firme. E aí, às vezes, ele já se acalma. Se mesmo assim ele não se acalmar, então sim, pega no colo, começa o embalo. E aí, só então, se não tiver jeito, é a amamentação. Esse método é bom porque aumenta a consciência dos pais em relação à amamentação, a oferecer o peito num primeiro momento. Quando o bebê tem a associação de sono com o peito, chorou, o pai ou a mãe já tá lá com uma mamadeira, com o peito, porque é a única forma que ele vai dormir. Esse método traz para si a consciência, né, de que existem formas saudáveis, existem formas gostosas, confortáveis de se acalmar que não o peito. E isso mostra para os pais também que a gente está viciado no modo de fazer o bebê dormir, mas que esse não é o único modo seguro. Nesse método há um ponto negativo que eu gostaria de indicar aqui para vocês, que é ele geralmente para bebês que já têm muitas associações ou que tá aí vai para os seus 6 meses, 7 meses, que já tá com muita associação, já tá caminhando aí para uma fase importantíssima do desenvolvimento, que é a ansiedade da separação, tá muito apegado com a mãe, gera uma recompensa depois do choro. Porque pensa bem, se toda vez que aquela criança chora, ele sabe que a mãe vai tentar falar, se ele não parar de chorar, ele sabe que a mãe vai tocar. Se ele não parar de chorar, ele sabe que a mãe vai pegar no colo. Criança não é boba, o bebê não é bobo. A gente acha que eles são, porque eles são bebezinho, não fala nada, mas eles, têm um raciocínio lógico muito bom. Se ele sabe que depois do colo, se ele não parar de chorar, ele vai ser amamentado, ele vai aguentar todas essas fases da hierarquia da calma até ter o peito. Se ele tem uma associação forte com o peito, ele vai se esgoelar até ter o peito. E isso pode ser um reforço de comportamento, no caso chorar, para que ele finalmente tenha a amamentação no final do processo. Então esse bebê mais velhinho aí com 6, 7 meses vai começar a chorar cada vez mais tempo, se preciso for, porque ele sabe que no final do arco-íris vai ter a amamentação. Então essa técnica eu gosto mesmo de indicar para bebês recém-nascidos, para bebês que não têm ali muita associação, que precisa, é claro, daquele acolhimento, que precisa daquele aconchego, daquele pele a pele, mas que se você muitas vezes ali
naquele primeiro, naquele segundo mês de vida, se colocar ali no berço, ele vai conseguir ficar quietinho, ele vai conseguir observar o cantinho dele, ele vai gostar daquele cantinho. E aí, gradualmente, você vai mostrando para ele que existem outras formas de se acalmar. Primeiro, talvez com a sua voz, depois com o toque, depois com o colo. E só então, muitas vezes vai ser até fome mesmo, aí você amamenta, se não tiver na hora, né? Porque muitas vezes com o bebê recém-nascido, a gente já sabe mais ou menos até a hora que tá na hora de encher a barriguinha dele. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a trazer a minha mensagem para mais famílias que precisam desse trabalho. E a técnica, então, que eu vou indicar e que eu gosto de trabalhar para aqueles bebês que têm muitas associações, que já têm ali os seus 5, 6, 7 meses, é a técnica de acolher o desconforto do bebê. Como eu já falei, chorar é a única comunicação do seu bebê. Ele precisa se comunicar de alguma forma e ele tem a sua voz com o seu choro. Se ele tá com uma coceira, se ele tá com desconforto, se ele tá com cocô, com xixi, se ele tá com dificuldade para dormir, se ele quer o seu peito e você não quer mais dar porque não tá mais na hora e você quer ensinar autonomia de sono para ele, porque ele não tá mais com fome, porque tudo bem, ele se sente acolhido, ele se sente amparado e ele se sente emocionalmente bem com aquele peito naquele momento. Mas você sabe que para a autonomia de sono dele a longo prazo e para sua própria saúde emocional não vai ser bom. Então está na hora de começar a mostrar ao seu bebê que existem outras formas também confortáveis, também gostosas, também acolhedoras, que passam também uma segurança emocional, um afeto, um vínculo entre vocês que não só o peito. Então essa técnica é basicamente a hierarquia da calma que eu já falei anteriormente, mas sem o último passo que seria a amamentação. Se você quer realmente que o seu bebê dissocie a amamentação e ele já tá ali muito apegado ao peito, muito apegado a essa associação, então eu aconselho fazer isso. Colocar essa hierarquia da calma que eu falei, mas sem amamentação. E aí, Ariane, no final, ele não para de chorar, porque realmente colocar o peito na boca do bebê é uma coisa que tampa a boca dele, é uma coisa gostosa para ele e não tem mesmo como ele continuar chorando, só se ele tiver ali com uma dor muito forte, quando ele tiver com cólica ou tiver realmente com uma dor. Quando a gente vê que o bebê tá com cólica ou tá com uma dor muito forte, nem a amamentação resolve, aquele bebê tá irritado, aquele bebê empurra o peito, aquele bebê não quer. Mas basicamente, se o seu bebê tem associação de sono com o peito, ele vai ser colocado para mamar e aquele mamar vai ali tampar a boca dele, ele vai se alimentar levemente, porque muitas vezes não é nem fome mesmo, é aquela sucção não nutritiva, mas afetiva, e que ele vai pegar no sono, porque é gostoso, é bom pro emocional dele, é bom para ele, mas a gente precisa ensinar a ele que tem outras formas também afetivas, amorosas, com cuidado, com carinho, que ele pode se acalmar. Há outras formas gentis e seguras de se acalmar. Então, nesse processo, o bebê vai chorar sim, mas ele vai ser acompanhado em todo momento. Ele jamais vai ser deixado chorando no berço. Ele vai ser respeitado e ele vai estar seguro. Você vai estar acalentando ele em seus braços. Eu vou fazer uma analogia, um exemplo. Por exemplo, pensa que a sua criança de 5 anos está na casa da avó e a avó faz um bolo de cenoura com chocolate maravilhoso, maravilhoso. Ela coloca gotinhas de chocolate por dentro, fica perfeito, ninguém consegue fazer aquele bolo dela, nem você. E vocês moram não na mesma cidade que o bolo da vovó tá logo ali, vocês moram num estado diferente. E assim, você vê a sua mãe, você leva a sua família para casa da sua mãe 2 vezes no ano. E naquela manhã, naquele café da manhã, a sua mãe fez esse bolo, o famoso bolo de cenoura com chocolate. E aí a sua criança de 5 anos já comeu 2 pedaços bem generosos do bolo de cenoura com chocolate. E aí você fala assim: agora é a hora da gente sair para brincar um pouquinho no parquinho.
e aquela criança fala assim, não, eu não quero brincar no parquinho, eu quero comer mais um bolo de chocolate da vovó. Aí você fala assim, não, Vilminha, você já comeu 2 pedaços de bolo de chocolate da vovó, isso vai te dar dor de barriga mais tarde. E aí ela fala assim, não, eu quero mais um pedaço de bolo de chocolate da vovó. E aí começa a fazer birra, começa a fazer choro, manha, falando que quer porque quer um pedaço de bolo de chocolate da vovó. Você, como mãe, que tem certeza que o 3º pedaço de bolo vai dar piriri na sua filha, que não vai fazer bem e já tá na hora de se expor à luz solar, de brincar um pouquinho no parque, de ficar um pouco ativa porque a criança já tá ali há 1 hora que a gente já tá ali sentado conversando no café da manhã, o que você faz como uma boa educadora? Você dá o 3º pedaço de bolo mesmo com a birra? Ou você fala assim, não está na hora do pedaço de bolo de chocolate, porque você já comeu 2 e eu disse que é a hora da gente agora brincar no parque. Eu imagino que você vai escolher a segunda parte se você não tiver com preguiça de ensinar a sua filha o caminho certo. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer nos despertares do bebê. É como se ele quisesse um pedaço de bolo de chocolate. O pedaço de bolo de chocolate é feito por uma pessoa que ele ama. O pedaço de bolo de chocolate traz memórias afetivas importantíssimas, traz regulação emocional. O pedaço de bolo de chocolate traz afeto, traz aconchego. É muito gostoso o pedaço de bolo de chocolate da minha vovó. Só que não é a hora do pedaço de bolo de chocolate, porque você já comeu 2 e o 3º vai te dar dor de barriga. Não é a hora da amamentação nesse momento, porque você já tá com a barriguinha cheia, tem bebê que tá até golfando já, que não aguenta mais mamar, e tá na hora de dormir, tá na hora de aprender sobre autonomia de sono. Então, nesse momento, você se agacha perto da sua filha que tá fazendo birra, porque quer o 3º pedaço de bolo de chocolate, abraça ela, acolhe ela, entende que ela tá chorando, entende que ela tá nervosa, entende que ela queria o 3º pedaço de bolo de chocolate, mas ela não vai ter o pedaço de bolo de chocolate. Não precisa ficar bravo. Pega essa analogia e traga pra madrugada com seu bebê chorando. Não precisa ficar brava, não precisa ficar ansiosa. Relaxa. Eu sei que muitas vezes é mais fácil falar do que fazer, mas se acalme, porque o seu sentimento vai ser passado pro seu filho. Se você estiver ansiosa, se você estiver nervosa, ela vai ficar pior, porque eles são espelhos, porque eles têm neurônios espelhos. Isso não é só conversinha, isso é real e é estudo. Então, acolha sua filha e fale, não, meu amor, não é hora do bolo de chocolate da vovó, eu entendo que você tá assim, eu entendo que você tá estressada, eu entendo que você tá se sentindo injustiçada, que você quer o pedaço de bolo de chocolate da vovó, que é muito gostoso, mas vamos conversar? Vamos combinar? Pode ser, então, o pedaço de bolo de chocolate de novo no lanche da tarde? Aí você come mais um pedaço de bolo de chocolate. E aí, com o tempo, mesmo que ela não pare de chorar ali no momento, ela vai se acalmar, porque vai ser o único caminho. É seguro se acalmar com o seu colo, com o seu abraço, e não com um pedaço de bolo de chocolate naquele momento, porque não é a hora. Então, isso traz ao bebê, nesses despertares, a consciência e a confiança de que pode confiar na sua mamãe, de que pode confiar no seu papai, e que é seguro, é ok adormecer de outra forma que não seja mamando no peito. Então, gente, a autonomia não acontece do dia para a noite e o progresso não é linear. Se em uma noite você perceber que a criança acordou só 2, 3 vezes, na outra noite pode ser que ela desperte um pouco mais. O progresso não é linear, o seu bebê não é um robô, mas você precisa continuar com consistência e constância. E quando respeitamos o ritmo do bebê, com estrutura e com amor, o sono dele se transforma e o vínculo também. Mas antes de pensar em autonomia, assiste esse vídeo aqui, ó, onde eu explico como montar rituais simples, mas poderosos para o bebê dormir com qualidade.